Isso aqui não tem utilidade prática aqui para nós, pelo menos não por enquanto. O que nos interessa nesse momento é como é que nós vamos representar os grafos no computador. Então, antes de representar grafos, significa poder representar, guardar na memória do computador grafos que sejam compostos por vértices e por arcos. Então, nós temos de alguma forma, representar os vértices e representar também os arcos, né? Bom, os vértices eles podem ser representados de várias formas, ou pelo menos de duas formas básicas. A primeira forma seria como número, então nós temos o vértice número 1, o vértice número 2, seria uma lista de números, cada um representando um vértice. Ou então nós podemos criar, usando a orientação a objetos, criar uma classe chamada vértice, e cada objeto dessa classe seria um dos vértices do nosso gráfico, gráfico que nós estamos representando. Então como é que seria uma classe vértice? A classe vértice seria uma classe como essa que nós estamos acostumados a utilizar no Python. Aqui nós temos a classe vértice, tem um construtor da classe que recebe um rótulo, por exemplo, o A, o B, um nome qualquer que vai estar associado ao vértice. Podia ser o nome da cidade de Fortaleza, podia ser Maranguape, podia ser Calcaia, Maracanã ou qualquer coisa que representasse um string qualquer que seja guardado no rótulo e que represente aquele vértice. Esse vértice poderia ter um campo que pode nos ajudar a fazer diversas operações. E essas operações muitas vezes necessitam saber se esse nó dentro da operação foi visitado ou não. Então a gente cria uma variável aqui chamada visitado e colocamos o valor dela falso inicialmente e deixamos isso aí para uso posterior. Caso algum algoritmo precise saber se ele já visitou um determinado vértice, a gente guarda isso aí em uma variável chamada visitado. E uma função também, uma função que simplesmente muda o valor do visitado. Quando ele é visitado, ele seta o valor dela para verdade, true. Bom, isso aqui é uma classe bem simples, que pode ser utilizada para representar os vértices. Como é que eu represento os arcos, então? Os arcos eu tenho duas formas básicas também. Uma delas através de uma coisa chamada matriz de adjacências, e a outra coisa é a lista de adjacências. Uma matriz de adjacências seria algo do tipo que está aqui, vocês podem ver aí, que representa, na realidade, as conexões entre um vértice e outro. Então imagine que você tem um grafo com 4 vértices, A, B, C, D, e aqui você tem uma matriz dizendo que entre A e B existe uma conexão, um arco. Aqui o arco. Entre B e D é 1, existe também uma conexão. Entre A e D também existe conexão. Então sempre que existe uma conexão entre um vértice de rótulo A e um vértice de rótulo B, ou um vértice de rótulo C, entre dois vértices quaisquer, essa matriz vai me representar essa conexão com o valor 1. Observem aqui uma duplicidade da matriz, em dois aspectos. Se existe um caminho de A para B, existe também um de B para A. A não ser que você esteja representando um gráfico direcionado. Aí, nesse caso, só o caminho teria que... A matriz teria que refletir a direção. Ou seja, se A é direcionado para B, então A para B, e não B para A. Mas nesse caso aqui, como o nosso gráfico não é direcionado, nós, se tivermos uma conexão entre A e B, também terá uma conexão entre B e A, e assim por diante. Então nós temos uma matriz que nos representa as conexões entre A, B, C, D e assim por diante. A lista de adjacências ela é um pouquinho diferente da matriz. Então ela tem para cada nó, ou para cada vértice como aquele, ela tem uma lista de todos os vértices que estão conectados a esse vértice que nós acabamos de colocar aqui. Então para o A, aqui tem uma lista contendo o B, que está conectado ao A, o próximo é o C, que está conectado ao A, e o próximo é o D, que está conectado ao A. Então B, C e D estão conectados ao A, então nós temos uma lista dos elementos que estão conectados ao A. Observe bem que essa seta aqui não é indicando que existe um caminho. Na realidade, B não existe caminho, não existe uma conexão entre B e C. Olha, B e C não tem conexão. Ele apenas está querendo me dizer que o próximo elemento dessa lista aqui é o C. O próximo elemento dessa lista aqui, depois do C, é o D. O próximo depois do B é o C, o próximo depois do C é o D, e não que existe um caminho entre B e C ou que C e D. Isso aqui é utilizado porque
nós criamos normalmente para a lista de adjacências uma lista ligada. Então essa lista ligada, associada ao nó A, é a lista de todos os nós que estão conectados a A. Da mesma forma que a lista ligada, que representa, que contém todos os nós que estão associados a B, é uma lista de adjacência de B. Lista de A e B são, quem está conectado a B, apenas o A e o D. Então o A e o D são os elementos que contêm, ou que estão, perdão, conectados ao B. Essa lista aqui, normalmente, você pode colocá-la de forma ordenada. Então, vocês veem aqui que ela está B antes do C, antes do D, ou A antes do D. Não é obrigatório, está sempre assim, mas em alguns casos é útil, necessário que assim se faça, dependendo do problema que você está utilizando. Essa ordem aqui pode ser uma ordem qualquer dos rótulos, mas poderia ser um peso, uma prioridade, ou alguma coisa assim, de acordo com o problema que você está resolvendo. Depende do problema. Bom, então é essa forma que a gente tem de representar grafos, essas duas formas básicas, através de matriz de adjacências ou através de lista de adjacências. Bom, como é que eu adiciono então um vértice ao laço? Então no nosso código, adicionar um vértice ao laço é simplesmente aumentar o número de vértices do nosso grafo, né? O grafo tem uma variável que vai contar quantos vértices eles têm. E na nossa lista de vértices, ou na nossa matriz de vértices, né, se for uma matriz, seja o que for, nós temos que ter uma lista dos vértices. Em algum lugar nós temos que ter guardado uma lista de todos os vértices do nosso grafo. Então nessa lista, ou nessa matriz de vértices, nós colocamos essa matriz índice, o último elemento, no tamanho total, esse valor que nós acabamos de criar. Então imagine que você tem criado um objeto da classe vértice, com o rótulo A, está aqui, você criou o objeto, e atribuiu esse objeto à lista de vértices. Então você inseriu numa lista de vértices um novo elemento, vértice, cujo rótulo é A. Como é que eu adiciono um arco ao laço? Nós vimos como adicionar um vértice. Agora, como é que eu adiciono um arco? Adicionar um arco é muito simples. É você pegar a matriz de adjacências, índice, o vértice de início e vértice de fim, quer dizer, de onde para onde, e coloca lá o valor 1. Ou o contrário. E o contrário, com certeza. O vértice fim para o vértice início, coloca lá o valor 1. Isso quer dizer que eu tenho que preencher aquela matriz. E os índices aqui são exatamente o número da posição do vértice de início e o número da posição do vértice de fim na minha lista de vértices. Então o vértice de número 1 está ligado ao vértice 3? Tá. O vértice 3 está ligado ao vértice 1? Tá. Então sempre que eu fizer um arco entre A e B, eu tenho que também setar os valores de A a B e de B a A. É assim que eu faço a inserção na matriz, de um arco entre os vértices A e B, ou 1 e 3, como queira. Bom, para inserir usando uma lista de adjacências, nós simplesmente usamos a operação append da lista. Nós pegamos a lista para o vértice 1 e adicionamos o elemento 3. Ele significa que o vértice 1 também foi conectado ao vértice 3 através de um arco. E se isso acontecer o contrário também, nós adicionamos, ou relembrando, se nós adicionamos um elemento ligado, o elemento 3 ligado a 1, é óbvio que o elemento 1 também deve ser adicionado ao elemento 3. Então na lista de elementos ligados ao elemento 1, nós adicionamos com append o 3, e na lista de elementos adicionados ao 3, nós adicionamos com append o 1. Então é necessário que essas duas operações sejam realizadas. Bom, nós vamos ver aqui no nosso programa número 71, né? É a nossa primeira implementação de manipulação de grafos. Como vocês podem ver aqui, nós temos, para começo de tudo, nós temos aqui a nossa classe vértice, que é exatamente idêntica àquela que nós mostramos agora há pouco. Então nós temos simplesmente associado ao vértice uma variável que nós vamos chamar de rótulo, que recebe o rótulo para o vértice, e uma função, nós chamamos aqui de igual a, que retorna exatamente, ou melhor, que compara se um determinado rótulo é igual a esse rótulo aqui, o rótulo do vértice atual. Bom, nós não colocamos aqui aquela variável visitado, porque nessa primeira ilustração nós não precisamos dela e ela simplesmente ficaria aqui poluindo o nosso código. Então, para o nosso código ficar bem enxuto, bem pequeno, só para ilustrar a criação de um grafo, nós criamos aí a classe vértice e em seguida nós criamos a classe graph.
Vocês podem ver aqui nessa linha. Nós temos aqui a classe grafo. O que a classe grafo tem?